Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Conexão Alvorada, essa conexão que nós temos conosco mesmo, a conexão com aqueles que estão à nossa volta e a conexão com Deus. E hoje o nosso tema é uma história de longa data da nossa cidade de Londrina, uma instituição que faz parte da história de Londrina, a EPESMEL. É uma história de carisma e missão social. Então, para nós conversarmos um pouco sobre essa história, sobre essa instituição tão importante para Londrina, eu recebo aqui o padre Welton Vieira de Andrade. Ele é de Iboritama, na Bahia, e ele é religioso da congregação dos Josefinos de Morialdo e ele é o atual diretor da EPESMEL. Padre Welton, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão Alvorada. Obrigado, eu agradeço a oportunidade e é um privilégio poder estar aqui junto com vocês nessa tarde e falar um pouco de uma história tão grandiosa que é a história da EPESMEL na cidade de Londrina. É um prazer. Exatamente, muitas vezes você já ouviu falar, já utilizou dos serviços, mas não conhece a história completa. E é uma história muito bonita que nós vamos hoje resgatar. Padre, qual era o contexto social lá em 1973, quando despertou a vontade daqueles fundadores de fundar a EPESMEL? Primeiro, era um contexto em plena mudança social, né? Nós tínhamos ali um período, estava no período ainda do café, né? Tem um período ali bem avançado da economia de Londrina, muito boa, mas porém tinha os problemas sociais. E como sempre, quando surgem essas questões de evoluções, de avanços em uma parte, outras partes podem ficando despercebidas. E uma das partes despercebidas naquela época era justamente a educação das crianças e adolescentes da cidade de Londrina. Londrina recebia muitas pessoas de fora, como continua recebendo hoje, de outras cidades, de outros estados. Os pais iam para o mercado de trabalho trabalhar e as crianças nem sempre tinha um lugar adequado para ficar, então acabava ficando na rua, né? Esse era um dos contextos da cidade naquela época. E padre, no caso, me parece que se reuniram um grupo de leigos, esses idealizadores, numa casa paroquial palotina, né? Esse foi o início dos trabalhos. Como que aconteceu isso, pelo que o senhor já leu, já ouviu falar? É dos participantes do concílio, né, que a gente conhece, que eram dos membros, e eles preocupados com essa questão social também, né, e também espiritual, né, a EPESMEL não forma só técnico, forma também o espírito, né, que é o nosso carisma, não é só da parte técnica, mas também do espírito. E preocupado vendo a necessidade de olhar um pouco com mais atenção, com mais sensibilidade para a questão dos menores de Londrina, esse grupo de homens, né, a princípio junto com o bispo daquela época, Dom Geraldo, e outros membros do clero, o padre Bernardo, outros aí que tinha aí, eles reuniram e começaram a pensar um lugar que fosse adequado para a formação, né, essa preocupação cristã, que acompanhada da preocupação técnica do acolhimento da criança e do adolescente naquela época. Então começa assim a história da EPESMEL por esse grupo de leigos, né? Foi uma decisão, isso é muito interessante, que foi um movimento nascido dos leigos, né? De leigos atentos às necessidades sociais, às necessidades dos menores, que se reúnem, né, para falar da espiritualidade e pensaram, né, e continuaram pensando no menor da cidade de Londrina. E a Casa dos Palotinos, né, como era uma das casas paroquiais da nossa cidade, e era um padre xaveriano, padre Bernardo, né, que se juntou com eles, que inclusive foi um dos idealizadores, mas também começou ali no início, né, a dar algumas oficinas, a receber as crianças, alguma modalidade de oratório, né, que é aquela concepção de oratório, de brincar, rezar
e aprender, né? Então, nessa dinâmica, mas depois acabou também se afastando, porque não era nem tanto o carisma deles. E esse sonho, que era dos leigos, foi dando continuidade, né, ao decorrer da história de Londrina. E no caso, esses leigos, eles participaram efetivamente da direção no início ou dando oficinas? O que exatamente os leigos fizeram? Os leigos eles atuavam tanto na questão do organismo, né, da sociedade, de mover a sociedade naquela época, mover os custos, né, para construção, para começar a organizar o espaço, as documentações, mas também participava, seja na hora do banho, dando banho nas crianças, providenciando lanche, fazendo eventos beneficentes, que ia ajudando na arrecadação de recursos para a obra que estava nascendo, mas a participação deles mesmo, no princípio, era justamente a participação de arrecadar fundos, né? Depois, quando foi engrenando, entrando foi criando o corpo, a ideia, aí sim eles começaram também a trabalhar na diretoria, né, como contadores, né, na contabilidade, na economia. Então, assim, já foi entregue um dia os leigos, mas bem ali no início, depois que a congregação assumiu, os leigos ficaram mais também nessa frente de articulação com a sociedade e com a igreja também local para agariar fundos. No caso, o propósito inicial desse grupo de fundadores não era só a parte, como você disse, né, de desenvolver, profissionalizar, mas tinha um contexto mais amplo, no caso espiritual, mas também de um resgate de cidadania e todo esse processo, né? Sim, a escola, por isso que ela nasce com esse nome, né, ela não seria só para a parte técnica, porque a gente sabe que a parte técnica qualquer um faz. Nós temos isso muito claro na IPESMEL. Os técnicos que trabalham comigo também sabem. Qualquer instituição que queira fazer o bem faz a parte técnica. E o ser humano não é só a técnica. Ele tem as emoções que a gente precisa trabalhar e cuidar. Ele tem a parte espiritual que a gente precisa cultivar também de acordo com o evangelho, de acordo com os princípios. Hoje em dia a gente fala aí como recebe recursos públicos, né? A gente fala aí nessa diversidade também religiosa, mas sempre com a finalidade de trabalhar o ser humano por inteiro, o ser humano como um todo, né? Sem descuidar de nenhuma das suas partes. Nós não podemos mandar um menino para o mercado de trabalho se ele não tem condições de ser contrariado. E a gente sabe que há contrariedade em várias esferas, né? Mas também não podemos mandar uma pessoa para a sociedade que não tenha esperança, que não tenha fé, que não tenha os seus princípios ali religiosos em dia. Então a escola ela nasce com esse propósito. Não é só para dar uma técnica. Ela já desde os seus primórdios, a gente vai ver a ata de criação, tá lá, né? Inclusive o José Richa, que era prefeito da época da cidade, ele, na fala dele, no discurso dele de inauguração, ele fala justamente isso, né? Cuidar não só da cabeça, mas do ser humano como um todo. E nesse todo está tudo aquilo que é nosso, né? Toda a espiritualidade, tá a técnica, tá tudo aquilo que faz parte do ser humano, que compõe a personalidade do ser humano. Aproveitando, falando aí que aconteceu em 1974 a doação do terreno, né, para a IPESMEL, e foi justamente o prefeito José Richa e outras autoridades ali que garantiram essa estrutura física para iniciar a construção. É esse terreno, essa estrutura física que permanece até hoje no mesmo local? Até hoje. É muito interessante porque na região que nós estamos, na saída para Ibiporã, tinha pouca coisa construída, né? Tinha uns galpões ali que a gente vai ver as fotos e os relatos dos padres também relatam isso. Tinha alguns galpões ali, né, no Parque das Indústrias, algumas fábricas, e tinha a comunidade do Amparo, que até hoje é uma capela Nossa Senhora do Amparo, que continua ali. E ali onde o terreno que foi doado para nós era um terreno perdido na cidade de Londrina. Por quê? Passa a linha do trem ali. E para construir a linha do trem, para deixar nivelar, foi tirado todo o barro, resíduo dali. Então ficou um buraco improdutivo. Eles entregaram, a gente costuma dizer que eles entregaram para cuidar da criança um lugar problemático, porque não tinha finalidade para
para o plantio, não tinha finalidade para outras coisas, começa que era um buraco, e foi ali que foi construída a Epesmel, nós permanecemos até hoje. Né? Então assim, precisou-se de um projeto para aterrar tudo, inclusive o padre Exildo me contava ontem, né, que eu falava para ele do podcast, ele me contava que quando o padre assumiu, o padre João Boneto, ele ficou devendo o banco porque teve que pegar um empréstimo só para fazer o projeto de aterração do espaço. Então assim, era na saída da cidade, né, na extremidade, um terreno infrutífero que não dava para plantação, mas porém que passou a produzir frutos, né, não um fruto da terra em si, mas um fruto para a terra, um fruto para a cidade, que é a formação da criança, do adolescente e do jovem, até hoje há quase 50 anos, e a gente vê, né, esses frutos dali, não só brotou, como criou rama, e deu fruto, que é a boa participação daqueles que passam por nós e têm seus direitos garantidos perante a sociedade londrina. É bonito de ver, né, padre, o agir de Deus. Você veja bem, um terreno que não tinha finalidade agrícola, um terreno que não tinha finalidade comercial, praticamente desprezado, mas que, feito a doação, ele serviu de bem até hoje, né, tantos anos, para formar tantas crianças, adolescentes nesse trabalho da Epesmel. Então Deus ele dá um jeito, né? Aquilo que parece infrutífero, ele dá um jeito de tornar frutífero, né? E isso é muito interessante, porque a Epesmel, desde o início da sua criação, ela tem uma participação muito forte e que é muito interessante da igreja com a sociedade civil. A gente vai ver o prefeito que fez a doação, advogados, o grupo de homens das mais diferentes esferas da sociedade londrinense colaboraram para esse projeto. E a igreja sempre com as suas pastorais, né, com a participação da congregação depois, mas desde o início a igreja, o bispo da época, né, o Dom Geraldo, o padre Bernardo, eles sempre estiveram nessa parceria e continua até hoje. Né? A Epesmel hoje ela tem essa parceria, apesar da diretoria ser religiosa, mas tem essa grande parceria e participação da sociedade civil de Londrina, dos mais diferentes frentes, né, que tem em nossa cidade. E eu creio que é por isso que o senhor falava do agir de Deus, e aí se concretiza mesmo o agir de Deus, porque não é só uma frente, não é só um pensamento, né? É vários pensamentos, mas com uma única finalidade, que é olhar para a criança, olhar para o menor londrinense, com um olhar por inteiro, com um olhar para cuidar dele completamente, né, de todas as suas potencialidades que possa existir. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Padre, após esse início aí, se deu o processo de fundação, de inauguração. Qual que foi a data simbólica da criação da Epesmel? Como que aconteceu essa inauguração oficial em 76? Ela foi inaugurada em dezembro, né, de 75, na verdade, dia 10 de dezembro de 75, dia do aniversário da cidade, por isso que tinha grandes também personalidades naquela época, o prefeito e outras personalidades também religiosas, fazendo uso da palavra, tá nas atas. E dia 13, né, ali ela é escrita nos conselhos também, né, naquela época, nascia também naquela época os conselhos da criança, do adolescente, então outros conselhos que estavam nascendo, e ali é dado o pontapé inicial no dia 13 de maio de 1976. Né? Ela é inscrita nos conselhos, na documentação, e no dia 10 de dezembro, no mesmo ano, não foi em 75, mas foi dia 7, teve a inauguração, né, total da obra, já com oficinas. Né? Tem a foto
de um menino entregando ao prefeito da cidade um par de botas, né, que foi construída, foi formatada por eles ali, as crianças, né, os adolescentes, na oficina de sapataria. Então foi a primeira oficina e ali foi entregue um par de botas ao prefeito da época, né, naquela região. Então foi aí essa data de inauguração, 13 de maio de 1976. Ela já nasce com o título de escola modelo, né? Ela foi instalada ali numa área de 10, quase 11 hectares, né? Próximo ao Parque das Indústrias, como o senhor já disse. Inicialmente, ela foi colocada como escola modelo. Lógico que as oficinas mudaram de lá para cá, né? Mas na época era a escola modelo. Que tipo de oficinas que ela oferecia? Ela começa com sapataria, né? Oficina para sapateiro, e também começa com oficina de marcenaria. Aí depois vem torneiro mecânico, e vai costureiro, e vai aumentando, vai crescendo, né? Como eu falei, tem essa participação da sociedade, então assim, as parcerias foram chegando e foram também aumentando as possibilidades, diversificando também os afazeres. Ela nasce com esse nome porque eles foram em Rio Preto ver uma escola modelo que tinha naquela época lá. Então ali um grupo foi lá e trouxeram, né, não é que era o nome da escola, mas que é uma espécie de título, né? Vai ser uma escola modelo para Londrina, né? Nós já tínhamos lá naquela época a Guarda Mirim na cidade já, que trabalhava com cursos profissionalizantes. E é interessante porque a EPESMEL ela já nasce como escola profissionalizante. A gente nasce para atender já de cara os adolescentes, né, que estavam chegando perto do mercado de trabalho. Depois que nós vamos inserindo as crianças, né, com outras modalidades de serviço. Então, ela nasce com esse nome justamente por causa disso, que era para ser modelo, né, de oficinas na região e na cidade. E no caso, o nome EPESMEL é por causa dessas iniciais mesmo, né? É Escola Profissional e Social do Menor mesmo. Londrina, esse é uma sigla que a gente usa, né? Para não falar esse nome, né, grande. E é um nome também que as pessoas já tá na memória, né? Desde o início que vem com essa sigla, que é essa abreviação, EPESMEL. Então, a Escola Profissional e Social do Menor de Londrina, EPESMEL, aí todo mundo conhece, sabe o que é. Vocês estão acompanhando hoje a minha entrevista sobre a história, essa bonita história da EPESMEL, que faz parte também aí dos 91 anos de Londrina, os 60 e quase 2 anos da Rádio Alvorada. A EPESMEL também está aí desde 73, 74, começando o seu trabalho em Londrina, né? São instituições de longa data que fazem parte da nossa cidade. Padre Welton, eu gostaria de agora falar um pouco propriamente quando que esse grupo de leigos decidiu convidar então a congregação de vocês para administrar a escola. Por que essa decisão foi tomada? Como que aconteceu esse convite para o Josefino de Morialdo? Por mais empenhado que os leigos eram na época, eles tinham seus afazeres também, né? E a escola precisava de alguém para cuidar dessa parte espiritual. E o Dom Geraldo, que era religioso, ele fazia parte da CRB. E nós tínhamos um grande professor, confrade nosso, professor da PUC Rio, chamado Vitório Costa. E era professor de moral. E ele fazia um trabalho junto com o padre Severino Rubini, lá na cidade do Rio de Janeiro, nas antigas FEBEMs. E o padre Vitório também trabalhava na CRB, dava formação naquela época para os religiosos. E o bispo conversando, né, via da necessidade dos leigos, conversando com as freiras, as irmãs ursulinas, ele pediu informação de congregações que cuidassem da educação de jovens, né, que não fosse em formato de escola normal, que chamava na época, né, que é a escola comum. E ela apresentou, essas irmãs apresentaram o padre Vitório Costa, e o padre Vitório levou essa proposta para o provincial, que era padre Orides na época, e a partir dali começaram as conversas, os diálogos, né? Nós já tínhamos em Caxias do Sul chamado um centro técnico, né, que era uma escola do menor também lá, que tinha esses cursos que eu falei antes, de marcenaria, de sapateiro, e
o provincial veio conhecer com a equipe, ele e mais 2 confrades, né, inclusive o irmão, e ali fez um relatório dizendo que tinha sim condições, né, que tinha futuro e que o nosso carisma seria correspondido com a nossa participação aqui na cidade de Londrina através da escola. Nós não tínhamos paróquia, né, nós chegamos aqui através da EPESMEL, que nós chegamos em Londrina. No caso, padre, aquelas pessoas que estão nos acompanhando e muitas vezes não ouviram falar da congregação de vocês, ou ouviram falar vagamente, não sabem. Qual é o carisma de vocês, Josefinos de Morialdo? O nosso carisma, a nossa congregação nasceu em Turim, na Itália, e o nosso carisma é anunciar o amor, anunciar e testemunhar o amor misericordioso de Deus entre os menos favorecidos, né? E as frentes são paróquias, obras sociais e colégios. Então essas são a educação, essas são as 3 frentes que nós atuamos. No mesmo espaço, né, seja na paróquia, seja na escola, ou seja nas obras sociais, a gente atua para anunciar e testemunhar o amor misericordioso de Deus. E de modo especial entre os menores, né, nós temos um público, nós temos os endereçados que são as crianças, os adolescentes e os jovens. Esse é o nosso carisma. E o carisma apostólico, assim dizendo, é justamente o cuidado, né, desses pequeninos que nós temos hoje na sociedade, porque nossos documentos acenam, e a sociedade também, os estudos acenam para isso, que quanto mais você é pequeno, seja na questão de social, na questão de idade, mais você fica vulnerável a algumas questões, né, da sociedade, e é aí que entra o nosso trabalho justamente para cuidar, né, fazer esse cuidado da criança, do adolescente, do jovem, justamente nessas vulnerabilidades deles, para que não venham, né, se perder na sociedade e nem na vida, né? Então esse é o nosso carisma. E por que o nome Josefinos de Morialdo? Josefinos porque o patrono da nossa igreja, da nossa congregação, é São José. O nosso modelo educativo é justamente o de São José, né? Cuidar da criança, não sendo pai de sangue, mas o cuidado, pai pelo afeto, pai pelo cuidado, pai pelo inserir na sociedade, pai por inserir e aproximar de Cristo. E de Morialdo, porque é o Morialdo não o nosso fundador, né? Então Josefinos e São Leonardo Morialdo, que ao criar a congregação, ao fundar a congregação, confia, né, aos cuidados de São José por causa da nossa ação. Nossa ação ela tem que ser o máximo parecida, né, com a ação de José na história da salvação, que é o cuidado da criança, o cuidado por inteiro. José cuidou da espiritualidade de Jesus também, na sua época, cuidou da profissão com certeza, cuidou das questões sociais. Então, hoje em dia também nós somos convidados a fazer a mesma coisa que José fez com Jesus, a fazer com as crianças, os adolescentes e os jovens na sociedade hoje. Vocês estão presentes em quantos países? Vários países nós estamos presentes, né? Vários países nós estamos presentes. E no caso, vocês atuam só com essas obras sociais ou vocês também têm colégio particular, escolas particulares? Nós estamos presentes em 13 estados da Federação Brasileira e do Distrito Federal. E nós temos 4 colégios. Eles estão situados todos na região sul. Colégio particular, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nos outros estados nós temos paróquias. E aonde nós temos paróquias, nós temos sempre junto ali uma ação social, uma obra social que está interessante. Então o nosso trabalho no Brasil ele é bem diverso. Ele vai desde a paróquia, né, da missão, até a obra social, passando pelas escolas que estão mais na região sul, nos 2 estados, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Que no caso Londrina, então, é a paróquia e a EPESMEL, né? Londrina nós temos a EPESMEL, que nós desde 76, e nos anos 80, 85, 89 ali, nós assumimos a paróquia Cristo Bom Pastor também, que é toda aquela área ali da região leste, para sair para Ibiporã, está confiado aos cuidados espiritual da congregação. E a congregação reconheceu que a escola artesanal então era parte do seu carisma. Qual que é a essência desse carisma que dialoga com a missão da EPESMEL hoje? A essência do carisma é o cuidado integral do ser humano. A ação nossa ela deve estar ligada completamente com a dignidade do ser humano. Aquilo que Jesus fez. Não deixar cuidar da parte técnica sem descuidar do espírito.
E esse é o diálogo que o nosso carisma faz hoje em dia. O cuidado integral do ser humano. Isso não pode... É nosso evangelho. Não podemos deixar para trás ninguém, né? Onde tem a dignidade ameaçada, deve estar a presença do Josefino de Murialdo, falando em nome da igreja, falando em nome de Cristo e como Cristo fez cuidando desses menores. Então eu acho que esse é o principal diálogo nosso hoje. Mas não só cuidar de uma maneira silenciosa, cuidar também convidando a sociedade, né, para ver o ser humano muito além daquilo que nós podemos ver ou imaginar ou percebermos no ser humano, né, ver a dignidade que está presente em cada ser humano e ali lançar os nossos cuidados. No caso, quando vocês assumiram a administração geral da Epismel, houve um primeiro diretor-geral que foi nomeado pelos Josefinos, né? Qual que foi a importância dele, da equipe dele para estruturar a escola como um todo? Padre João Boneto, ele tinha experiência lá em Caxias do Sul, da nossa obra social, e foi um dos primeiros josefinos brasileiros nossos, né? Dali da Serra Gaúcha. Então ele tinha uma vasta experiência também, que passou pelo Rio de Janeiro, por outro, e estava em São Paulo. E é justamente ele que vem trabalhar aqui em Londrina por causa dessa experiência, né? Tanto na frente de paróquia, quanto na frente da questão social. E junto com ele vem o Padre Severino. E o Padre Severino, ele vem do Rio de Janeiro, dessa experiência de obra social, que eu falei da FEBEM. Então ele traz essa experiência dele. E o Padre João Boneto, ele atua com a grande sensibilidade social, mas com a grande interferência na sociedade londrina naquela época. Ele foi um diretor que ele não ficou no escritório, até porque as condições não permitiam que, até hoje, as condições de quem está na diretoria da Epismel não permitem a gente ficar o tempo todo no escritório. Né? A gente tem que estar na rua porque nós estamos em constante diálogo com os setores da sociedade, justamente tanto para fazer parcerias, também uma maneira da gente atrair pessoas, né, para ter também esse olhar mais sensível para as questões sociais. E o Padre João Boneto, com essa visão social, mas também com essa visão administrativa, ele faz um bem tremendo para a escola que estava nascendo, porque ele impregna nessa escola o nosso carisma, né, como Josefino. É porque a Epismel é uma das poucas obras que nós temos na nossa congregação, na província brasileira, que ela não foi criada por nós, né? Foi o grupo de leigo, como eu falei no início. Então, assim, ela precisava também dessa impregnação do nosso carisma, dessa resposta carismática para aquela obra que estava nascendo. E, curiosamente falando, é uma das maiores obras que nós temos e uma das mais carismáticas que nós temos na nossa província. Porque ela atende, né? Ela vai muito além daquilo que está aí nos seus documentos. Seus documentos são grandes, têm uma visão ampla da sua missão. Mas ela encarna isso realmente na cidade de Londrina, com os seus afazeres, com os seus feitos em diferentes frentes. Mas isso é fruto dessa participação desse primeiro diretor, que traz um olhar sensível para a questão social, um olhar muito profundo da espiritualidade, e um olhar ainda mais aguerrido para administrar aquela escola que já nasce muito grande, né? A Epismel já nasce com uma grandeza muito grande, tanto de estrutura quanto de alcance social. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Padre Welton, nós sabemos que ao longo dessa história, né, a Epismel fez o bem a muitas crianças, muitos adolescentes.
não sei se ao longo de toda essa história, já ouvindo os relatos de outros padres, se você poderia me dizer assim, fatos marcantes, pessoas que às vezes tinham uma situação muito difícil de vida, de família, e estando na escola pôde ter uma nova perspectiva de futuro. Com certeza vocês devem acompanhar muitos relatos assim, né? Tem alguns relatos que gostaria de trazer aqui à tona para que as pessoas fiquem sabendo de fato o que acontece na prática? Sim, nós temos a Epesmel, quando ela nasce, Londrina tinha 300 mil habitantes. Hoje Londrina tem quase 700 mil habitantes. Então, uma boa parte desse povo, né, passaram pelas mãos da Epesmel. A Epesmel acompanhou esse crescimento da cidade de Londrina, quanto populacional, enquanto em outras frentes. Então, ela se desperta como um farol, não só de garantia de direitos, mas também de oportunidades para a criança, o adolescente e o jovem. E nós temos um caso muito interessante, entre tantos, que é do professor Valdir. Valdir é de uma família vulnerável da cidade, e que foi um dos primeiros alunos que chegou lá, passou pelos cursos de torneiro mecânico, outros cursos, depois se tornou funcionário encaminhado pela Epesmel, e ele voltou, né, foi para o exército e agora voltou para nós como educador social. Um educador, tem mais de 10 anos que ele atua como educador de música na Epesmel. E em seus testemunhos ele deixa bem claro da importância da Epesmel, das portas que a Epesmel abriu para ele, né? Não só ele, mas outros empresários, outras gamas de empresários que faz parte da nossa história, que passaram por nossos cuidados e volta, seja como profissional ou seja como também um colaborador direto, contratando os menores, os aprendizes contratando os aprendizes nas suas empresas, indicando outras empresas para ser parceira da Epesmel na contratação de aprendizes. Então, assim, tem esse retorno também, esse vínculo, né, de cuidado que foi dado e hoje que ajuda a cuidar também dessa geração que está chegando para nós hoje. Temos gerentes, pessoas que foram gerentes de banco, né, da cidade, que passou pela Epesmel, vários empresários. E assim, são testemunhos realmente, gerações que passou, o pai, o filho, e hoje está o neto conosco. Então assim, é a Epesmel formando gerações com belos testemunhos aí na nossa cidade. Desde o início, padre, a natureza jurídica estatutária da Epesmel, ela mudou em quase 50 anos ou ela continua basicamente tendo os mesmos objetivos? Ela teve que se adequar em algumas questões, até pela questão de lei, né? Quando, por exemplo, hoje em dia já não é mais possível, por causa da lei, né, que protege a criança e o adolescente, não é mais possível nós colocarmos, por exemplo, oficina de corte e costuras, porque a criança está exposta, né, o adolescente está exposto com alguma periculosidade. Marcenaria também, torneio mecânico, então esses cursos nós já não oferecemos mais. E aí foi atualizando, né? Não mudou completamente o estatuto, a questão estatutária da Epesmel, mas ela foi se atualizando também de acordo com a lei, né? Teve essa capacidade de se adequando para acompanhar, né, a evolução da sociedade, da lei, e a Epesmel vai se atualizando. Ela continua como um espaço privado, porém com fins públicos, né, e de natureza jurídica sem fins lucrativos, que é justamente para trabalhar na educação da criança, do jovem e do adolescente naquele espaço. E hoje quais são as oficinas que vocês oferecem? Hoje nós atendemos 1970 educandos, entre crianças, adolescentes e jovens. Temos 3 unidades, ela saiu de muro, né? Nós temos uma unidade rural, que atendemos com os cursos profissionalizantes e serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, em parceria com a Prefeitura de Londrina. Temos no Interlagos, ali na região leste, também serviço de convivência, em parceria com a Prefeitura. E temos no Mr. Thomas, que também é uma comunidade ali que tem um serviço de convivência, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e a Prefeitura. E nós temos a escola, né, ali na Epesmel, que atende a maior parte desses educandos.
E nós temos hoje, além do serviço de convivência, com diferentes oficinas, balé, música, musicalização, temos capoeiras, futsal, futebol, temos a escolinha de futebol também, então várias oficinas, e a parte profissionalizante, que nós temos os cursos livres, que é manutenção de celular e drones futuramente, que é uma parceria que nós desenvolvemos com a Secretaria Estadual da Família, com o Governo do Estado. Temos auxiliar administrativo, operador do comércio, auxiliar administrativo, operador de comércio e outros cursos que vai oferecendo ali, que nós oferecemos profissionalizante para encaminhar o jovem ao mercado de trabalho. No caso, como que a pessoa pode procurar, por exemplo, que idade que ela tem que ter, como ela pode se matricular, como funciona esse processo? O processo a idade é a partir dos 6 anos de idade. Nós recebemos os meninos com 6 anos, vão até os 18 anos. Tem menino que chega com 6 anos, passa por todo o processo de serviço de convivência, depois faz a transição para a profissionalização, o curso profissionalizante. E a entrada é através da Secretaria Municipal de Assistência, que nós somos vinculados à Secretaria de Assistência, os nossos serviços estão tipificados. E depois também pode ir direto lá, através de buscas ativas, que nós vamos atrás dos meninos, das meninas, para efetivar a participação conosco, e a busca direta por nós, lá na Secretaria da Escola, ou através do telefone. Então, de repente, se ele está interessado em fazer algum curso profissionalizante, ele pode procurar direto no IPESMEL. Pode procurar diretamente por nós no IPESMEL. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. A IPESMEL, ela está isolada como instituição ou ela faz parte de uma rede maior ligada ao Instituto Leonardo Murialdo? Eu acho que hoje poucas instituições se atrevem a trabalhar isolada, porque o modelo que a sociedade está se formando hoje, e que a gente que atua na questão social sabe disso, precisamos trabalhar em rede, porque em rede o nosso trabalho é mais efetivo e se torna mais fortalecido. Quando a gente se dialoga com várias frentes da sociedade, espaços da sociedade, esse trabalho é mais efetivo. E, enquanto província também, nós fazemos parte da rede de assistência social do Murialdo, no Brasil, e na cidade de Londrina, e onde nós estamos presentes com o social, nós dialogamos com todas as forças que se propõem a fazer o bem, com todas as frentes que se propõem a cuidar da criança, do adolescente, do jovem. O nome da IPESMEL está vinculado, porque nós entendemos que trabalhando em rede, trabalhando nesse diálogo com a sociedade, que o trabalho é efetivo e vai cada vez mais se aprimorando aquilo que é feito na IPESMEL. Então nós trabalhamos sempre em parcerias, em rede, porque entendemos que aí o nosso trabalho é fortalecido e efetivado, com qualidade na sociedade. Padre Welton, nós temos aí na nossa audiência empresários, pessoas que têm pequenos, médios ou grandes negócios. Quando você diz parcerias que vocês vão buscando, de repente as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, que tipo de parcerias que vocês buscam? A parceria, uma das parcerias e do jeito dos empresários e outros setores participar é através da contratação do aprendiz da IPESMEL, aquilo que eu falava. Muitas instituições em Londrina, eles capacitam aprendizes, mas às vezes tem a parte técnica, e nós entendemos que o nosso trabalho capacita o ser humano por inteiro.
E uma das maneiras de participar é justamente contratando um aprendiz da instituição, né? Além de você dar uma oportunidade para o jovem, você está colaborando com a formação de outras, né, de outras crianças. Porque a partir do momento que você contrata um aprendiz, ele vai para a sua empresa, ele atua na tua empresa, leva a experiência para a tua empresa, uma experiência humanizada, e você também colabora, né, através das taxas com a instituição para formar esse e outras gerações que podem atuar também na cidade de Londrina, em todas as frentes que nós encaminhamos os aprendizes. Então toda empresa que até por lei ela precisa ter a cota dos menores aprendizes, ela pode buscar lá na EPESMEL esses menores que vocês já vão selecionar para o mercado para fazer esse estágio. Sim, nós temos meninos, meninas e meninas, né, prontos para encaminharmos para o mercado de trabalho. Por quê? Como eu falei, a gente recebe com 6 anos, ele passa todo esse tempo até os 17 anos. E com a nossa proposta pedagógica, a nossa proposta de trabalho, é claro que esse menino vai estar preparado para ir para o mercado de trabalho. Então nós temos, e a gente quando chega nos últimos anos, a partir dos 14 anos, a gente começa, né, a inserir eles em oficinas que vai potencializando e capacitando para ele já ir para o mercado de trabalho. Então nós temos sempre esses que vai encaminhando. Se a empresa pede, ela faz a entrevista, a gente apresenta os candidatos, faz a entrevista e se enquadrar no perfil da empresa, é encaminhado, e a maioria das vezes que a gente encaminha, esses meninos, essas meninas são efetivados, né, lá já no mercado de trabalho, nessa empresa, e faz carreira, né, na empresa. Você ganha porque com a nossa proposta de estudo, a nossa proposta de formação, como eu já falei, ela é integral, né? Não cuida só de uma parte, procura cuidar do ser humano por inteiro. Padre, o senhor disse que assumiu como diretor em 2023, né? O senhor é o 8º diretor da EPESMEL durante todo esse tempo. Quem te antecedeu? Como que foi o trabalho dele? E é possível dar continuidade, também inovar? Quais têm sido os seus projetos frente aí à sociedade e essa mudança toda que acontece continuamente? A EPESMEL, ela ganhou um grande salto de qualidade e de efetividade nos trabalhos a partir da década de 80 com a criação da Zona Azul, né, que é administrada por nós até hoje, e os recursos são revestidos para a formação dos meninos. Por isso que a gente atende quase 2.000 crianças, né? É parceria com a prefeitura, sim, e outras parcerias, mas temos a grande mantenedora da EPESMEL, é a Zona Azul, na cidade de Londrina, que é o sistema rotativo da cidade de Londrina. E um dos diretores que fez parte dessa história dos nossos confrades foi o Padre Esvildo, que era professor do seminário de moral aqui do Seminário Paulo VI, também da PUC, e ele me antecedeu na diretoria. Então, eu chego em 2023, ele vira ecônomo, né, diretor financeiro da escola, e eu assumi a direção geral. E o trabalho dele estava sendo... Ele se propôs, junto com a antiga diretoria e parceiros, né, em dar uma reformada nos prédios. Estava ficando antigo, 50 anos, né, então reconstruir a EPESMEL fisicamente. E eu assumi com essa missão, que ele deu para dar continuidade também ao trabalho dele. Ele vinha desenvolvendo esse trabalho, ele vai para a parte financeira e a gente continua dando esta cara nova à EPESMEL, que é não só na reconstrução física, mas também didática e na atuação, o jeito de comunicar com a sociedade de Londrina e com outros setores, então, com diferentes setores, então a gente vai dando essa continuidade no trabalho dele. Isso foi muito bom, muita segurança para nós, porque assume Padre Máximo e eu, Padre Máximo como diretor de ensino e eu como diretor geral, e o Padre Esvildo como ecônomo. Então, assim, além da experiência dele, né, é um ex-diretor que está assumindo uma outra frente e que colabora muito bem para essa diretoria ser efetivada e o nosso trabalho ser garantido, né, com sucesso que vem acontecendo. Já vamos para o 3º ano agora, então, assim, tem dado muito certo a nossa gestão. E ela vem para inovar fisicamente, como eu já falei, mas também inovar a cara, né? Com novos projetos, com novas parcerias, um novo jeito de se comunicar com a sociedade. Então nós estamos dando essa característica, né, na escola. Às vezes as pessoas não sabem, né, que
a zona azul desse estacionamento rotativo que você deixa na rua e você tem que colocar lá, pagar por aquele tempo, né, para deixar o seu veículo lá. Muitas pessoas às vezes se incomodam, reclamam, né? Mas não vê que tem por trás um trabalho bonito, não é, padre? Um trabalho Sim. que ajuda muitas crianças, muitos adolescentes na sua formação pessoal, espiritual, profissional. Todas aqueles monitores da Zona Azul, eles saem de dentro da IPESMEL para trabalhar na rua. Hoje não mais. Não mais. Uma vez era assim, uma vez eram os meninos, os educandos que ela atendia na IPESMEL, eles também atendiam na rua. Mas até por cartão legal também, né? O adolescente está em contato com o público. Hoje a gente não faz mais isso. Contrata alguns jovens que vão para o mercado de trabalho e a gente contrata. Mas os monitores, nem todos eles saem da IPESMEL. Nós empregamos quase 70 pessoas diretamente na Zona Azul, né? Então a Zona Azul gera emprego. Mais 70 empregos direto na cidade. E depois tem esse revestimento, né, social, que é a garantia de um espaço adequado, a garantia de um lanche adequado para a criança, do uniforme. Então esse dinheiro ele é completamente revestido para a questão social de Londrina. E é revestido direto. E assim, a gente costuma dizer que a nossa prestação de conta mais efetiva é o número de crianças que nós atendemos. Quase 2.000 crianças em diferentes partes da cidade de Londrina. Então as pessoas que não conhecem também, né, e que têm alguma dúvida a respeito do trabalho, né, da Zona Azul, basta ir na Angelina Ritz Vezoso, no número 85, e a gente vai ver, além da estrutura, né, aqueles que faz parte, que são atendidos diretamente naquela estrutura, que é a criança, o adolescente e o jovem, através daquelas moedinhas que são colocadas, né, para você estacionar o carro na Zona Azul, na cidade de Londrina. Olha só que história bonita, né? Você que muitas vezes se incomoda de estacionar o carro, que tem que ir lá na máquina. Hoje, por exemplo, eu já uso digitalmente no celular, né? Muito mais prático. Mas não deixam de ser moedas, não deixa de ser o dinheiro que é investido nessas crianças, nesses adolescentes. Que história bonita. Padre, gostaria aí, nesses últimos minutos do nosso bate-papo, que o senhor deixasse então uma mensagem tanto para os empresários que queiram entrar em contato com a IPESMEL, que tipo de parceria que vocês oferecem, fazer esse convite para os empresários ajudarem, mas também os pais dessas crianças, desses adolescentes, falando da importância, né, deles buscarem uma educação profissionalizante, né, e também que é mais do que o profissional, que é também o pessoal espiritual. O Papa Francisco, em sua teologia, em seu jeito de anunciar Cristo no mundo e testemunhar Cristo no mundo, ele nos fez um convite para não deixar ninguém para trás. E a IPESMEL, ela tem esse propósito de cuidar justamente do pequeno, daquele que está em formação, justamente para ser esta luz também, esse sinal também na cidade de Londrina. E o convite que eu deixo àqueles homens e mulheres, empresárias da nossa cidade, ou de outros setores que queiram fazer parceria, é justamente procurar conhecer essa obra. A IPESMEL não é dos padres. A IPESMEL é de uma boa parcela dos menores de Londrina. A IPESMEL é da cidade de Londrina. E a gente colaborando, ajudando com essa instituição, nós estamos cuidando não só de um presente, mas de um futuro promissor. Eu costumo dizer o seguinte: na IPESMEL nós temos o futuro médico, nós temos o futuro psicólogo, nós temos o futuro advogado, nós temos o futuro juiz, nós temos o futuro padre. Então assim, se nós não cuidarmos desta geração, desses meninos que estão conosco, nós podemos estar em maus lençóis futuramente. Porque não adianta só a gente ensinar técnica. Precisamos de um espaço como a IPESMEL, que cuida da criança, do adolescente, do menor, de um jeito por todo, de um jeito como um todo, com olhar para o todo que é o ser humano. E aí nós estamos cuidando do nosso presente e cuidando do nosso futuro. Do presente que nós estamos tirando da rua, estamos tirando do contato com aquilo que nem sempre é bom para a formação.
e do futuro, porque tendo um presente garantido com direito e com cuidado, esse será um ser humano de responsabilidade, um ser humano com honestidade, um ser humano com princípios futuramente na sociedade. E aí eu tenho certeza que cuidarão também das próximas gerações. Então, ajudar a IPESMEL, conhecer a IPESMEL, você está fazendo um investimento naquilo que dá um retorno imediato para a sociedade e também pelos anos afora, que é cuidando do futuro daqueles que um dia cuidarão de nós. E merecem hoje ser cuidados para cuidar bem daqueles que, para cuidar bem de nós futuramente. Estaremos sobre os cuidados deles e por isso devemos cuidar deles bem hoje. Padre Welton, foi uma alegria recebê-lo aqui no nosso podcast. Que maravilha conhecer essa história tão rica da nossa cidade, né? A IPESMEL faz parte da cidade de Londrina e com certeza nesses quase 50 anos já formou gerações que, como o senhor disse, né, são hoje já os filhos que estudam lá, os netos que estudam na IPESMEL, porque a IPESMEL fez diferença na vida de cada um. E eu gostaria de deixar como um presente a nossa Sávio Sorvetes, que também é uma empresa genuinamente londrinense, que está desde 1949 em Londrina. Ela tem esse lançamento que é o creme de avelã Gianduia, uma delícia. Então nós deixamos de presente para o senhor degustar a Sávio Sorvetes, essa empresa londrinense. O calor convida um bom sorvete, né? E saboroso, como o do Sávio, com certeza fará bem. Agradeço o Padre Jefferson e toda a equipe da Rádio Alvorada. E quero dizer que é um prazer enorme a gente apresentar a história da IPESMEL, porque é uma história do bem, que faz o bem e que está encaminhando para o bem. Então, tudo aquilo que faz bem é bom a gente falar, né, nos espaços que a gente está. E eu vivo a IPESMEL, por isso, então, eu falo sempre com muito carinho da IPESMEL, porque eu sei o bem que ela faz. Não só a mim, não a mim como diretor hoje em dia, é claro que eu me sinto realizado como diretor da IPESMEL, mas o bem que a IPESMEL faz a tantas vidas, né? E saber que uma instituição que nasce em Londrina, com diferentes olhares, ela continua dando uma resposta para questões profundas da sociedade, na sociedade de Londrina, e cuidando de Londrina, cuidando do futuro e do presente de Londrina. Então, agradeço essa oportunidade de falar um pouco da IPESMEL, de apresentar um pouco a todos a IPESMEL, e fica aqui o convite para o senhor também conhecer um pouco a IPESMEL, conhecer os nossos trabalhos, e todos aqueles que desejarem conhecer a nossa instituição, é só chegar lá que nós bateremos um bom papo e veremos o futuro acontecendo ali agora no presente. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado você também que nos acompanhou em mais um episódio do Conexão Alvorada, essa conexão conosco mesmo, com os outros que estão à nossa volta e essa conexão com Deus. Até o próximo. Deus abençoe. Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos.